Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Sou graduado em administração e pós-graduado em MBA em gestão pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Bom, pessoal, daremos continuidade ao capítulo 5. Então, nós iremos abordar aí sobre as empresas estatais, ok? Então, pessoal, no cenário complexo, né, da administração pública brasileira, as empresas estatais, elas emergem como entidades dotadas de personalidade jurídica própria, criadas pelo Estado para desenvolver atividades econômicas e empresariais. Então, observem aqui que no caso das empresas estatais, né, eles já limitam aí a questão da atividade econômica e empresarial. Então, pessoal, essas entidades, elas combinam elementos do setor público e privado, características também observadas nas fundações públicas, buscando eficiência na gestão de serviços e bens de interesse coletivo. Então, a criação de empresas estatais dá-se mediante uma autorização legislativa específica, estabelecendo a sua finalidade, a sua forma de atuação e o regime jurídico. Então, dentro dessa lei específica, né, que vai surgir as empresas estatais, define-se toda a regra do jogo. Qual que é a finalidade dessa empresa estatal, para que ela está sendo criada, qual que vai ser a sua forma de atuação, como que ela vai atuar e qual o regime jurídico que ela vai adotar, certo? Então, pessoal, essas entidades elas podem assumir diferentes formas, desde sociedades de economia mista com participação do setor privado até empresas públicas integralmente controladas pelo Estado. Então, o que seria isso? Quando a gente fala sociedade de economia mista, lembre mista, tá? Então, nós temos aqui setor privado e setor público. Obviamente, mais de 50% tem que ser do setor público, ok? Então, as empresas públicas, somente o Estado vai financiar, ok? Então, tem essas características aí dentro da questão das empresas estatais. Então, as empresas estatais, elas atuam em setores estratégicos de economia. Então, na questão da energia, né, na questão da infraestrutura, das telecomunicações, entre outros, ok? Então, essas são as áreas de atuação aí das empresas estatais, as possíveis áreas aí. Então, um exemplo notável é a Petrobras, né, uma empresa pública de economia mista, responsável pela exploração, pela produção, distribuição de petróleo e derivados, desempenhando um papel estratégico no desenvolvimento do setor energético brasileiro. Aí você fala assim, nossa, a Petrobras é do Estado brasileiro, tá? É da nação, da União. Mas eu posso comprar uma ação, né? Eu posso lá comprar uma parcela da Petrobras. Então, essa empresa estatal, um exemplo, né? Então, ela vai ter recurso do setor público e vai ter recurso do setor privado. Então, eu consigo comprar uma ação da Petrobras. Então, eu comprando uma ação, eu vou ser o dono, parte, né, em cima da ação que eu comprei. Então, eu vou ter isso daqui, né, em cima do que eu comprei da Petrobras, ok? Então, eu sou um acionista. Então, pessoal, a gestão das empresas estatais, ela vai ser orientada por princípios específicos, né? Buscando sempre conciliar a eficiência empresarial com os interesses públicos. Então, tem aí esse objetivo, né? Trazer uma característica empresarial, né? Ou seja, uma característica do setor privado, né? Para atender os interesses públicos. Então, essas entidades elas estão sujeitas a mecanismos de controle de fiscalização, né, visando garantir a transparência, a legalidade, a eficiência na utilização de recursos públicos. Então, sempre, pessoal, que tiver um investimento, ou seja, dinheiro público envolvido, precisa se fazer uma transparência, né, e ver a legalidade desse dinheiro, como é que está sendo, né, alocado, utilizado, ok? Então, para a gente ver se está tudo dentro, né, da legalidade. Então, a composição do capital das empresas estatais pode envolver recursos provenientes do Estado, dinheiro público, e, em alguns casos, participação acionária do setor privado, acionária de ações, tá?
Então, essa combinação busca captar investimentos, promover a competitividade e fortalecer a atuação dessas empresas no mercado, sem perder de vista o papel central, né, na conquista do coletivo, né, do bem comum. Então, pessoal, a atuação das empresas estatais, elas devem estar alinhadas aos objetivos estratégicos do Estado. Tá? Então, não é igual a autonomia, né? A autarquia que vai ter sua autonomia, né? E precisa estar alinhada. Aqui, o objetivo estratégico do Estado tem que estar alinhada, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Ok? Então, o seu funcionamento ele vai ser orientado para a eficiência empresarial, mas com um olhar atento às necessidades da sociedade e ao cumprimento de sua função social, tá? Então, o objetivo aqui não é só o lucro, tá? O lucro por cima do lucro com uma empresa, ok? Mas aqui é atender o cumprimento social, ok? Por mais que tenha essa questão do setor, né, do investimento público e do privado, a gente tem que ter essa balança aí. Então, a gestão das empresas estatais envolve a presidência de conselhos de administração, diretorias executivas e órgãos internos de controle, para a gente ter essa tomada de decisão, ok? Isso para fortalecer a tomada de decisão. Então, essa estrutura ela visa garantir a governança corporativa, então a corporação, a responsabilidade na tomada de decisões e o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, já mencionados aqui anteriormente nas aulas. Então, pessoal, para finalizar a parte de empresas estatais, a gente fala o seguinte, que é importante a gente entender o papel dessas empresas, tá? Porque isso vai ser importante para compreender a dinâmica, né, como funciona a administração indireta e as formas como o Estado ele busca equilibrar a eficiência empresarial com os interesses coletivos. Então, como que o Estado ele faz esse contrapeso? Então, a gestão estratégica dessas entidades é fundamental para o alcance dos objetivos públicos e para a promoção do desenvolvimento sustentável, ok? Então, em resumo, as empresas estatais representam uma faceta híbrida, né, ou seja, uma mistura da administração pública, combinando elementos do setor público e do setor privado. Então, lá na autarquia, vamos fazer um check-up aqui. Na autarquia, a gente viu só a característica do setor público. Nas fundações públicas, a gente viu, né, ora um, ora outro. Aqui a gente vê a mistura delas. Então, o seu papel estratégico na economia e na oferta de serviços essenciais destaca a importância de sua gestão eficiente, responsável e controlada com os princípios democráticos e o bem-estar da sociedade. Ok? Então, vamos passar para o último ente, né, da administração indireta, que é a sociedade de economia mista. Então, pessoal, as sociedades de economia mista, elas surgem como entidades híbridas, mesclando características do setor público e do setor privado. A mesma coisa, né, da anterior. Então, essas organizações, elas desempenham um papel estratégico ao combinar eficiência empresarial com a promoção do interesse coletivo, ok? Por quê, gente? A eficiência empresarial, ela vai trazer o que nós falamos de o lucro, ok? Então vai trazer a questão do lucro, mas o Estado ele precisa de promoção, né, do interesse coletivo, ele precisa estar ali para servir. Então há um equilíbrio, tá, do setor público e do privado em cima desses interesses. Então a criação de sociedades de economia, né, mista ocorre por meio de autorização legislativa específica. Então observem que todas têm aí essa autorização legislativa específica, conferindo-lhes personalidade jurídica própria e autonomia em suas atividades, ok? Então, diferentemente das empresas estatais, as sociedades de economia mistas, elas possuem parte de seu capital social detido pelo setor privado, permitindo a captação de recursos e a busca por eficiência no ambiente de mercado, ok? Então, sociedade de economia mista. Então, o objetivo primordial da sociedade de economia mista é a exploração de atividades econômicas, movendo-se ao alcance de resultados financeiros, ao mesmo tempo em que atendem a questões públicas. Então, percebe aí a questão do atividade econômica, né, objetivando a questões públicas. Então, essas entidades, pessoal, elas podem atuar em diversos setores, né, como infraestrutura, transporte, energia
e setores públicos, desempenhando um papel estratégico no desenvolvimento e na oferta de bens e serviços essenciais. Então, a composição acionária da sociedade de economia mista envolve a participação do Estado e de investidores privados, tá? Então, nós temos a mesma coisa aqui, as duas figuras. Então, essa sinergia tem o propósito de conferir uma maior agilidade, uma maior competitividade e eficiência à gestão dessas entidades. Então, a presença de acionistas privados introduz um dinamismo, né, e incentivos à eficiência operacional, contribuindo para uma gestão mais alinhada aos padrões do mercado. Então, mais uma vez, a questão do equilíbrio, a importância desse equilíbrio. Então, a gestão das sociedades de economia mista, ela vai ser norteada por princípios de governança corporativa, envolvendo assim transparência, prestação de contas e responsabilidade na condução dos negócios. Então, os conselhos de administração, né, as diretorias executivas e os órgãos de controle interno compõem a estrutura dessas entidades. Então, parecidíssimo com a questão das empresas estatais. Então, garantindo a supervisão na tomada de decisões e observância dos princípios que regem aí a administração pública. Então, pessoal, a atuação das sociedades, ela vai ser orientada pela busca do equilíbrio entre eficiência empresarial e o atendimento aos interesses públicos. Que eu mencionei para vocês aqui a questão da balança. Então, a prestação de serviços de qualidade aliada à promoção do desenvolvimento econômico representa, né, o cerne, o núcleo aí da função social e transfere o benefício da sociedade como um todo. Então, pessoal, o entendimento aprofundado sobre o papel da sociedade de economia mista é essencial para a compreensão da complexidade da nossa administração indireta e a diversidade de instrumentos utilizados pelo Estado na busca por eficiência e inovação. Então, a gente viu aí que são 4 formas que o Estado tem aí de aumentar a eficiência do seu atendimento ao público. Então, os sucessos dessas entidades, ela está aí intrinsecamente ligado à habilidade de conciliar a dinâmica empresarial com a responsabilidade pública, né, garantindo o cumprimento de seus objetivos institucionais, né, servir ao povo. Então, pessoal, em síntese, finalizando aqui a nossa aula, as sociedades de economias mistas representam uma expressão singular da atuação do Estado na economia, alinhando os princípios de iniciativa privada com a promoção do interesse coletivo. Então, a sua gestão estratégica e equilibrada é essencial para a consecução, né, de objetivos públicos e para a construção de uma sociedade mais desenvolvida e justa. Então, pessoal, finalizo o capítulo 5, tá? Então, na próxima aula, nós iremos abordar o capítulo 6 sobre a questão da descentralização e desconcentração, né? Então, parte aqui também da aula de administração indireta vai ficar um pouco claro quando a gente entender o conceito de descentralização e desconcentração e a questão da eficiência na gestão, tá? Então, eu aguardo vocês na próxima aula do capítulo 6, ok? Muito obrigado pela atenção de todos.